Essas instruções que se encontram antes do versículo 1 de cada salmo, elas são de fato inspiradas, elas estavam ali estão ali nos originais, né? Inclusive algumas versões da Bíblia, eles colocam como anotado como primeiro versículo justamente essas instruções que eram deixadas para a execução do salmo no culto público, nas reuniões solenes em Israel. E aqui nos dá justamente o contexto em que o salmo foi composto. Diz aqui, para o mestre de música, salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Betseba. Então, daquela conversa que Natã teve com Davi, quando Natã conta uma parábola sobre dois homens, um rico e um pobre, um com muitas ovelhas, outro com apenas uma ovelhinha. Essas muitas ovelhas se referiam a todas as mulheres e concubinas que Davi possuía, e a única ovelhinha desse homem pobre era justamente Betseba, e acho que também fala Batseba, né? Algumas versões falam Batseba. A Júlia estava me corrigindo nisso esses dias. E que era a única esposa de Urias. E naquele momento, naquela conversa, Davi finalmente, não é que ali ele ficou sabendo que tinha pecado, não é que ali ele entendeu que adultério e assassinato eram pecados. É que naquele momento ali, ele foi convencido do seu pecado. São duas coisas diferentes. Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, é diferente você saber que pecou e estar convencido que pecou. São coisas completamente diferentes e que fazem muita diferença nos resultados que produzem. Então, quando você erra, quando você peca, dificilmente você peca ignorando o seu pecado. Você exatamente sabe que você cometeu um pecado. Há pecados, inclusive, que nós falamos assim: eu reconheço que eu tenho, eu sei que eu tenho esse pecado. Não é? Um pecado muito comum, por exemplo, é a ira. E a maioria de nós vai dizer: não, eu tenho esse pecado. Eu sei que eu tenho esse pecado. E, inclusive, eu consigo dizer quando eu cometo esse pecado. Eu sei que eu cometi esse pecado em tal circunstância. Só que ele nos parece tão comum, tão cotidiano, tão corriqueiro, tão parte daquilo que nós somos, da nossa personalidade, que dificilmente, ainda que sabendo que é pecado, nós reconhecemos que ele é um pecado em nossa vida, que ele é pecaminoso, que nós precisamos parar com isso, que é sério essa questão que nós estamos com a qual nós estamos lidando, que é este pecado particularmente. A partir do reconhecimento sincero de pecado, desse convencimento de que eu estou pecando, é que vem o arrependimento. Não é a simples ciência de que se pecou, é uma convicção profunda de que o meu pecado é pecado. Eu sei que parece complicado o que eu estou falando, mas é porque muitas vezes, ainda que eu denomine alguma coisa na minha vida como pecado, eu não estou de fato convencido que aquilo é mal, que aquilo deve ser deixado, que aquilo deve ser abandonado, confessado, porque aquilo é de fato pecado e é pecaminoso. Ele tem o poder de fazer mal. Então, Davi, ele sabia que adultério é pecado, Davi sabia que assassinato é pecado, mas durante muito tempo, nós não sabemos exatamente quanto tempo foi do adultério até a conversa dele com Natã, mas durante esse período,
ele conviveu com o seu pecado tranquilamente. Ele nada o atrapalhava. Ele não perdeu o sono, ele não deixava de festejar, ele não teve nada. A Bíblia não fala de nenhuma alteração na vida dele por conta do seu pecado. Até que ele, como juiz, ele fala, quem faz esse tipo de coisa tem que morrer. E aí Natan fala, este homem é você. Então, naquele momento, ele cai em si. Naquele momento, ele finalmente entende, ele está convencido do seu pecado. E quando ele faz isso, o resultado do convencimento de pecado é a confissão de pecado. Uma confissão que não é informação de pecado. E aqui é uma outra diferença muito importante. Porque em nossas orações, quando nós apresentamos os nossos pecados a Deus, no final de um dia, por exemplo, você ora antes de dormir, você faz a lista de gratidão, a lista de pedidos e a lista de confissão. E ali você fala, Senhor, perdoa todos os meus pecados, perdoa a minha forma de ser e tudo mais. Mas nesse pedido de perdão, raramente há um compromisso com o abandono do pecado. Raramente há um lamento sincero pelo pecado que foi cometido. É por isso que muitas vezes as nossas orações elas são semelhantes a uma reza. Porque nós encaixamos os itens que são necessários naquela oração, reconhecemos, melhor, sabemos que somos pecadores, então certamente eu pequei, e eu simplesmente falo, Senhor, me perdoe. Confissão de pecado não é exatamente isso. Isso é informar que você é um pecador, informou que pecou e que sente muito e que o Senhor poderia lhe perdoar por causa disso. Não, a confissão de pecado, que é fruto de um convencimento de pecado, ela não é uma coisa muito fácil de se fazer. Ela surge em um processo doloroso de lamento, de tristeza, de vergonha, de dor por aquilo que foi feito. Ela é uma oração que realmente incomoda aquele que está orando. E ela é uma oração não apenas que busca o perdão, não é uma questão simplesmente de ser perdoado, é uma questão de ser purificado do pecado, é uma questão de encontrar no Senhor salvação para aquele pecado. Salvação é o ser livre dele, é tirar da mente aquilo que aconteceu e ter a certeza em Deus, a segurança em Deus, que aquilo não vai acontecer mais. É o desejo sincero que se expõe diante do que foi feito e que agora não quer mais que aconteça. Uma confissão de pecados, um lamento pelo pecado, não é simplesmente informar a Deus que nós pecamos durante o dia. Ele é muito específico, fala ao Senhor com muita profundidade, demanda tempo, vem em um processo, e às vezes não é só uma oração, como eu falei, um processo em que nós estamos orando, buscando na palavra orientação, orando, até que o Senhor finalmente restaure, não apenas perdoe, mas restaure a nossa vida diante daquilo que nós cometemos. E este salmo, ele dá uma amostra, não de um modelo de confissão que nós vamos apresentar a Deus em nossas orações, mas nos dá uma amostra daquilo que se passa na vida de um homem que é convencido do seu pecado e precisa lidar com esse pecado diante de Deus. Precisa tratar com Deus a respeito do seu pecado. Nós vamos ver nas palavras de Davi que as coisas não são tão simples como nós costumamos tratar. Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Você já percebeu que geralmente os salmos, no seu primeiro versículo,
de cada salmo, há como se fosse um resumo de tudo aquilo que o salmista vai falar no decorrer dos outros versículos do salmo. Este é o caso aqui, né? A oração de Davi é um pedido de misericórdia, um pedido de purificação a respeito do seu pecado. Então, com base na misericórdia de Deus, Davi pede que os seus pecados sejam apagados, as suas transgressões sejam apagadas. Eu sempre falo aqui, muitas vezes as pessoas não compreendem direito, e é por isso que eu repito. O perdão que é dado por alguém não é um direito daquele que pede. Eu não peço a Deus perdão exigindo dele um direito, como se eu tivesse o direito de ser perdoado. Eu não tenho esse direito. Eu sou um devedor. O devedor, qual é o direito de um devedor? Ele não tem direito, ele tem a obrigação de pagar. Quando se pede perdão a Deus, nós pedimos perdão a Deus com base nas misericórdias de Deus, não com base naquilo que eu possa oferecer a Deus. Isso é muito importante, porque às vezes nós fazemos um balanço com Deus, e é por isso que nós temos dificuldade de reconhecer pecados. Que balanço é esse? Senhor, me perdoa aí porque eu tenho crédito. Está bem que eu pequei nessa área, mas em outras áreas eu sou um cara muito bom. Eu tenho realizado muitas coisas boas. Então compreenda aí. Você não pode me resumir a apenas um pecado. Então, Senhor, lamento muito o que eu fiz, me perdoa. É claro que nós não vamos dizer para Deus, Senhor, eu mereço ser perdoado, eu estou com crédito na casa. Não, mas ainda que nós não falamos assim, não falemos dessa maneira, nós muitas vezes pensamos que é assim. Eu não sou tão mal para Deus não me perdoar. Veja, Davi, Senhor, por tua misericórdia, apaga as minhas transgressões. Isso não é um direito, perdão não é um direito. Perdão é um dom que nós recebemos graciosamente, porque Deus é misericordioso. É por isso que nas nossas relações pessoais, tanto pedir perdão quanto ser perdoado, tanto pedir perdão como conceder perdão, melhor dizendo, é uma questão de negar-se a si mesmo. Porque para alguém perdoar outra pessoa, para alguém ter misericórdia daquele que o ofendeu, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa abandonar a sua justiça própria, o seu senso de revanche, de vingança. Ele precisa se humilhar. Ele precisa, inclusive, colocar-se no lugar do ofensor. Porque se eu me colocar no lugar do ofensor, eu vou pensar, bom, se eu estivesse no lugar dele e estivesse pedindo perdão, o que eu gostaria de receber? Perdão. Eu teria um julgamento mais suave. Eu gostaria de um julgamento mais suave a meu respeito. Eu gostaria de misericórdia. Exatamente o que Deus fez. Deus se põe no lugar do pecador em Cristo Jesus e então perdoa. E é justamente isso, irmãos, que é o dar o perdão. É negar-se a si mesmo, abrir mão do seu direito de não perdoar, de cobrar a dívida para perdoar. Por outro lado, aquele que pede o perdão, não é? Ele também, logicamente, tem que se humilhar. Ele se humilha porque precisa reconhecer o erro diante daquele a quem ele ofendeu. E pleitear, não é? Eu lamento profundamente o que eu fiz e gostaria que, se possível, você me concedesse o seu perdão. E então, pela graça de Deus, ouvir, você está perdoado. Então, a primeira coisa que nós temos que ter sempre em mente é que o que vai nos conceder perdão são as misericórdias de Deus. Isso é muito bom, porque se fossem os nossos méritos, nós não teríamos direito a perdão algum.
As misericórdias de Deus, então, são a causa de não sermos consumidos, disse Jeremias no livro de Lamentações. Então, veja Davi começando a sua oração desta forma: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi continua falando: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Davi fala uma coisa interessante aqui nesse par. Ele diz: perdoa-me, purifica-me, e ele fala: eu mesmo sei da minha culpa. Eu mesmo reconheço o meu pecado. Eu sei que o que eu fiz é muito sério. Talvez ele pense assim: se fosse eu no lugar do Senhor, eu não me perdoaria. E é justamente isso que Davi está lutando aqui. Davi não consegue se perdoar pelo que ele fez. Ele fala que o pecado dele, na versão Revista da Atualidade, está sempre diante de mim. Aqui, a versão preferi usar: o meu pecado sempre me persegue. Davi não consegue lidar direito com aquilo que ele fez. Se ele estivesse no lugar de Deus, ele não se perdoaria. E, na verdade, ele não está se perdoando. Ele está clamando por misericórdia. Isso não é certo, não é? Não é certo nós não nos perdoarmos, uma vez que estamos arrependidos e que o nosso pecado já foi perdoado por Deus. E há muitos crentes que sofrem com isso. Crentes que tiveram uma vida pregressa, envolvida em muito pecado, que mesmo depois de convertidos, arrependidos, ainda sofrem com os fantasmas, com as acusações, com a culpa. E veja como Davi fala de culpa aqui: livra-me da minha culpa, um coração perturbado, uma consciência perturbada. Não é certo que alguém que foi perdoado por Cristo e esteja sinceramente arrependido e já tenha feito a sua confissão a Deus, ainda viva perturbado pelo seu pecado. Na verdade, os que vivem dessa forma muitas vezes estão sofrendo sugestões de Satanás que perturba a mente, dizendo: olha, esse seu pecado não pode ser perdoado. A Bíblia nos diz que não há pecado mais poderoso do que a graça de Deus. Não há lugar onde o pecado tenha abundado que a graça não tenha superabundado. Não há pecado que Deus não possa perdoar, a não ser somente um: a rejeição desse perdão, que é o mesmo que negar o Espírito do Senhor, blasfemar contra ele. Davi pede purificação, diz que reconhece o pecado está sempre diante dele. Contra ti, versículo 4, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O pedido de apagar as iniquidades, ou purificação, sempre retorna. Você observa aqui que Davi está muito envergonhado com o seu pecado. Ele pede a Deus no versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados. Não é? Ele tem uma convicção de que pecou contra Deus, né? E esse é um ponto sempre importante de ser lembrado. Não é que Davi não reconhecia que tinha pecado contra Urias, contra a própria Betseba, contra todo o reino. O que Davi está querendo dizer é que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é primeiramente contra Deus. E aqui é por isso justamente que a Bíblia fala assim: se você não ama o seu irmão a quem vê, você também não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê. Porque o que implica não amar um irmão?
qual é o resultado prático de você não amar o seu irmão? O resultado prático é que você irá pecar contra ele. Não há um meio termo. Você sabe que a Bíblia não lida bem com intermediários, meio termos, não é? Na carta de João ele fala assim, olha, quem não ama seu irmão, aborrece o seu irmão. Ou odeia o seu irmão. E é comparado a um assassino. Porque os sentimentos estão lá. Então, se eu peco contra o meu irmão, eu peco contra quem, em primeiro lugar? Contra Deus. Paulo ensina, quando fala sobre a liberdade de consciência, que nós temos a liberdade de viver, usufruir, melhor dizendo, de tudo aquilo que a Bíblia não condena. A não ser que no uso da minha liberdade eu ofenda a consciência de um irmão mais fraco. Ou seja, no uso da minha liberdade eu conduza um irmão menos maduro à queda, ao pecado. E Paulo fala assim, quando você peca dessa forma contra um irmão, é contra Cristo que você peca. Então, não há nenhum campo no pecado em que ele exclua Deus da sua ofensa. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é primeiramente contra Deus. Então, quando você se sente muito confortável ao pecar contra o seu irmão, saiba que você está sentindo-se muito confortável em pecar contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Davi sabe que o que ele fez é um pecado não apenas contra as pessoas, mas é principalmente contra Deus. E ele sente uma coisa importante a respeito do pecado. É importante e essencial, mas não pode ser a única coisa a se sentir a respeito do pecado, que é vergonha. Quando nós sentimos apenas vergonha, nada muda. A única coisa que muda é que nós vamos ter mais cuidado para não sermos descobertos, porque não queremos passar vergonha diante dos outros. Mas sentir vergonha pelo pecado é importante. Sabe qual era um dos pecados que tornava os pecados de Sodoma e Gomorra mais graves ainda? Segundo a palavra de Deus, é o fato de eles não se envergonharem do pecado. Ao contrário, eles faziam propaganda do pecado. Mais ou menos como a nossa nação, não é? A nossa nação, especialmente nessa época, está aí botando propagandas para as comunidades internacionais do nosso carnaval, com mulheres seminuas, com toda a sensualidade do brasileiro, com um tempo de 4 dias, que é a festa da carne, liberado para qualquer um fazer o que quiser. Nós propagamos isso faz parte da nossa cultura. E é por isso que nós não mudamos, porque nós nos orgulhamos disso. Eu tenho usado uma expressão nas minhas orações ultimamente, eu sei que os irmãos já devem ter percebido, que é: ao Senhor cumpre, ao Senhor pertence a glória, e a nós cumpre o corar de vergonha. É o salmista que fala isso. Nós deveríamos estar corados diante do Senhor, toda vez que deliberadamente pecamos contra Ele, envergonhados pelo que fizemos, constrangidos, porque Cristo foi à cruz, e ainda assim, para nos libertar do pecado, e ainda assim nós buscamos o pecado, muitas vezes deliberadamente. Vergonha não é a única coisa que nós devemos sentir pelo pecado, mas é algo que nós devemos sentir por causa do nosso pecado. Pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, me purifica, não contemple isso, mas apaga as minhas transgressões. Davi pede restauração, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então
ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Eu sempre cito aqui o Thomas Watson, foi um teólogo do século XVII. Ele tem uma série de pregações sobre as melhores coisas e as piores coisas. É o título da série. E ele fala com base no texto de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E ali ele faz uma lista das melhores coisas que cooperam para o nosso bem e das piores coisas que também cooperam para o nosso bem. Incrivelmente, dentro dessa lista de piores coisas está o nosso próprio pecado. Como é que o nosso pecado coopera para o nosso bem? Não é? Há várias maneiras. Uma das maneiras que eu mais gosto, já citei aqui, é que é melhor um pecado que me humilhe do que uma virtude que me torne orgulhoso. O pecado muitas vezes vem, a nossa confissão de fé fala isso com muita propriedade, justamente para furar a bolha do orgulho daqueles que confiam em si mesmos, daqueles que têm orgulho espiritual. Vem o pecado e mostra que o seu pé é de barro como o de todo mundo. Mas esse não é o caso aqui. Uma das coisas que o pecado, uma vez reconhecido, confessado, e aquele que experimenta a restauração disso, o bem que esse pecado trouxe é fazer você um instrumento para outros. Um instrumento para outros. Então imagine que você, na sua experiência com o pecado, por mais dolorosa, triste, vergonhosa que ela tenha sido, agora restaurado, como você é capaz de ajudar outros pecadores? Olha o que Davi fala aqui. Então ensinarei os caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Imagine Davi encontrando no caminho dele um jovem adúltero, ou um jovem se interessando no adultério. Quem melhor para falar sobre o mal do adultério, a dor que isso causa, a vergonha, as consequências, do que Davi? Quem melhor para encontrar um adúltero sofrendo com o seu pecado e dizer que há um Deus que restaura, um Deus que perdoa, um Deus que aceita pessoas assim se elas se arrependerem, do que Davi? E Davi tem isso em mente: se o Senhor me restaurar, eu poderei ensinar outros a não fazerem o que eu fiz, ou ajudar outros a encontrarem perdão no Senhor como eu encontrei. Se o Senhor restaurar a minha vida, eu poderei ajudar a restaurar outras vidas que estavam tão perdidas quanto a minha. Esse é o lado que nos permite acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ainda que é necessário lembrar, o pecado gera principalmente a morte, não é? Então, ninguém vai aqui falar, bom, eu vou pecar e ver que bem ele vai me trazer de volta. Isso é para aqueles que amam a Deus, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus foge do pecado. Se você decide pecar deliberadamente, possivelmente, você nunca amou o Senhor. E aí pode ser que o pecado não traga o bem para você, mas condenação eterna. Então, não escolha jamais o caminho do pecado. Davi continua a tônica da sua oração, que é, ele quer estar livre da culpa. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, Davi sabe exatamente o que ele precisa oferecer ao Senhor. E é justamente isso que ele pede a Deus. Que o seu coração seja quebrado de todo esse orgulho, cegueira,
que o levou ao pecado, cobiça. Ele quer um coração quebrantado, um coração humilde diante do Senhor. Como é importante nossos momentos de quebrantamento aqui em nosso culto, onde cada um pode fazer essa oração, Senhor. Pode reconhecer ou pedir a Deus que o conduza ao arrependimento, que quebre o seu coração, porque esse é de fato o sacrifício, o culto que agrada a Deus, que vem de um coração humilde, quebrantado. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. A parte exterior do culto, Davi nos ensina, só é aceita se vem de um coração sincero. O levantar de mãos, o cantar louvores, as expressões que nós fazemos, as ofertas que damos, se não são feitas de um coração sincero, são desprezíveis ao Senhor. Ele não se agrada delas. Mas, mesmo na nossa simplicidade, na timidez dos nossos gestos, muitas vezes há pessoas que sequer conseguem abrir direito a boca porque são tímidas, mas é o coração sincero que agrada ao Senhor. O culto tem que estar associado a um coração que odeia o pecado, um coração que ama a Deus e um coração que reconhece que é pecador e que confia no Deus da sua salvação. Esse é o culto que agrada ao Senhor e que Ele seja louvado por nós com corações sinceros. Amém.